gente mostra agora a reportagem que o Samir e o Perrone fizeram. Samir, você pode até comentar em cima dessa reportagem que vocês acabaram de publicar agora há pouco aqui no UOL Sport. O que aconteceu? É o clima quente das eleições, né? Pichações não só pela sede do Corinthians, mas também por toda São Paulo, pelo Brasil. Há muitas pichações aí, fazendo críticas em relação ao candidato André Negão e pedindo, né, o fim aí da era renovação e transparência no Corinthians. Então, um clima bastante tenso, né, Razan? Espero que amanhã também a segurança lá não seja duplicada, né? Seja triplicada, porque já há muitos indícios aí que pode haver confusão nessa eleição. É uma informação, um fato que traz preocupação na véspera da eleição. Já é um clima que já está quente e a gente tem esse fato que é bem grave, são ameaças graves que foram feitas nas pichações, e o Perrone e o Samir detalham tudo isso aqui no UOL Sport. O André Luiz Oliveira, o André Negão, como o próprio Samir acabou de falar, é o candidato da chapa Renovação e Transparência, que é a chapa da situação, e aí tem pichações fazendo ameaças a ele, alguns pedindo para ele sair, outras ameaças de morte, inclusive. E, Razan, também, né, além das pichações aí, das ameaças, né, de morte, as janelas, né, da sede social do Parque São Jorge amanheceram marcadas com 7 tiros, né, de balas, né? O Corinthians pedirá uma perícia, né, para confirmar se foram tiros e vai registrar um boletim de ocorrência, tá? Segundo Daniel Bialski, aí, diretor jurídico do clube hoje. A gente apurou que a diretoria está conferindo as imagens das câmeras de segurança para identificar os responsáveis e não há confirmação aí de quem esteja relacionado, na verdade, com esses tiros, mas já há apuração, né, para saber realmente se são tiros, né, as marcas, e também o Corinthians vai fazer um boletim de ocorrência, porque realmente foram 7 marcas aí que parecem ser de tiros na sede do Parque São Jorge. Gravíssimo, PVC. É inacreditável que estão ficando cada vez piores essas situações. Vamos lembrar da eleição do Andrés, né? Antes do Duílio, que ele ganhou a eleição e não conseguiu sair, teve que ficar refugiado no banheiro em 2018, Samir. Isso. E já era um negócio absolutamente surreal, porque o candidato eleito não conseguia sair, né, com risco de agressão. E, cara, tudo isso que esse país tem de arma de fogo me dá um nó na garganta. É muito maluca a relação que está se criando com... Estou me dando uma roleta russa, com perdão da redundância. Tem um debate que é bom. É engraçado você ter um cenário neste momento em que eu não estou discutindo a chapa, estou discutindo o nome da chapa que assumiu o Corinthians a partir de 2007, que é renovação e transparência, e agora o Corinthians não quer nem renovação, nem transparência. É inacreditável, mas não é. É claro que é só a questão do nome da chapa, que uma parte gigantesca, como a gente disse ontem, tem um voto no não. Vai ser a eleição, provavelmente, do não, porque é o que está acontecendo. Ninguém está muito satisfeito nem com a chapa e nem com a outra. Mas o voto de protesto pode ser decisivo na eleição desse sábado. Aqui no nosso chat, o Bruno Bonetti está citando exatamente isso que o PVC fez, essa analogia, essa entre aspas, brincadeira. A situação chama renovação e transparência. Os caras são criativos, ou seja, quem está na situação se diz renovação e transparência, só que é um grupo que já está há bastante tempo no Corinthians. Quero ouvir mais o Samir sobre os dois candidatos. Só falar para vocês que temos aqui no UOL Sport as reportagens completas com as propostas e a entrevista que foi feita pelo Lucas Musetti e o Thiago Biasoli com o André Negão, candidato da situação. Ele fala sobre vários candidatos. Poderia ser feito melhor em relação à gestão do Duílio, que é o atual presidente que vai ficar o mandato agora. Tem resposta do André Negão. E, além disso, claro, a gente tem da oposição,
e que, pelo menos entre os torcedores, o Samir já falou para a gente que tem uma aceitação interessante pelo termômetro de redes sociais, sempre lembrando que não são torcedores, aliás, a maioria, né, dos torcedores comuns de rede social não são exatamente os que votam na eleição, e sim o sócio do clube ali do Parque São Jorge. Como é que você está vendo, Samir, diante dessa reportagem importante que você traz, mas as propostas de lado a lado do que a gente acompanhou aqui no All Sport das entrevistas? Em relação ao André Negão, ele foca mais no trabalho feito da questão financeira do Corinthians, né? Nesse último mandato do presidente Duílio Monteiro Alves, que foi, pelo menos na minha opinião, um mandato bem ruim em relação ao futebol, né? Tanto que não ganhou nenhum título, teve vários treinadores, errou bastante também na administração do elenco, enfim, reforços que acabaram não vingando. E, por outro lado, a bandeira que é levantada é a questão das finanças, que melhorou, mas é que a dívida baixou muito pouco, né? Assim, eu vou ser bem sincero em relação à gestão do Duílio. Para mim, é uma das piores que eu já vi, né? O PVC fala, não dá para dizer que... Uma vez nós conversamos sobre isso aqui, o PVC disse, é muito difícil falar que é o pior presidente da história do Corinthians, porque eu não vi também tantos presidentes assim. Dos que eu vi, foi um dos piores mandatos. Agora, se não tivesse a questão da quitação da Caixa, eu diria que foi uma gestão bem pífia esse mandato do Duílio. Agora, essa proposta de quitação da Caixa, para mim, foi uma jogada de mestre. Se o Corinthians realmente passar pelos órgãos fiscalizadores e conseguir realmente quitar a Neoquímica Arena, foi jogada de mestre no final, tá? Só por esse ponto. O restante, técnico, futebol, contratações, o Alessandro, para mim, como gerente de futebol, o Duílio chegou a falar numa entrevista coletiva que é o melhor executivo do país. Eu não sei de onde ele tirou isso, né? Basta ver os reforços do Corinthians, a maneira que o Corinthians conduziu a relação dos treinadores. E na questão do Augusto, são muitas promessas, né, o Razan? Então, o André Negão, ele faz a campanha dele em cima, né, do que o Duílio fez em relação às finanças do clube, reduzindo um pouco a dívida, e sendo justo também, aumentando bastante a receita, como a gente viu aí no vídeo agora, dobrando a receita, pode chegar a 1 bilhão, né, essa receita. Então, acho que isso é o ponto forte, né, da campanha do André Negão. E não está fazendo grandes promessas em relação a contratações. Eu até subi uma matéria também agora na minha coluna, Razan, além dessa daí, né, dos tiros e de toda a confusão da pichação em relação à eleição do Corinthians, eu também subi uma matéria dizendo que se o Corinthians, concluindo esse acordo com a Caixa, vai ficar com 100% da bilheteria, coisa que foi rara, né, na gestão do Corinthians desde que a arena foi construída. E por isso também a diretoria promete um time forte, que vai ter os 100% da bilheteria, a arena paga e vai ter um time forte em relação a isso. Então, acho que essa questão do André Negão. Já do Augusto Melo, são as promessas de aumentar a Neoquímica Arena, de trazer grandes jogadores como o Di Maria, ele citou aí o Marcos Leonardo, e agora a questão é quando realmente, né, um dos dois aí sentar na cadeira de presidente e cumprir as promessas, o Razan. Essa informação do Samir é importante, a gente mostra aqui na sequência, só para dizer também que na entrevista foi abordado o tema daqueles áudios com comentários racistas sobre uma cozinheira do União Barbarense, no interior paulista, clube no qual Augusto Melo trabalhou ali em 17 e 18. A nossa entrevista aborda esse tema, ele disse que os áudios são dele, palavras do Augusto Melo, os áudios são meus sim, mas cortaram e tiraram do contexto. A Cida, que é a cozinheira, sempre cuidou da parte da alimentação, sempre cuidou de mim com o filho. Vou chamar como? Identifico a gorda. Vou chamar como? Obesa é modo carinhoso de chamar. Você pode ver esse trecho na entrevista completa do Augusto Melo, PVC. Você já percebeu que eu só estou chamando o André Luiz de Oliveira de André Luiz de Oliveira, né? Sim. É André Luiz de Oliveira. Ele pode ser o primeiro presidente negro da história do Corinthians. Isso vai ser importante, especialmente se ele for um grande presidente. O Augusto Melo pode ser um grande presidente se for eleito. Tem uma coisa que é muito curiosa nessa relação do André Luiz com o Duílio Monteiro Alves, e a maneira como eles se complementam. O André defendendo a gestão do Duílio, que é uma gestão razoável, eu diria.
muito ruim do ponto de vista do futebol, muito ruim do ponto de vista da redução da dívida, mas o Corinthians voltou a arrecadar. Esse é um ponto importante para equilibrar um pouco mais as finanças. O pior presidente que eu vi na minha vida do Corinthians foi o Roberto Páscoa. Não tenho a menor dúvida que o pior foi o Roberto Páscoa. Depois do Roberto Páscoa, o Duílio vai concorrer com o Marlene Matheus. Ok. Acho que é por aqui a discussão. Mas o pior presidente da história do Corinthians, embora tenha sido um dos mais longevos, foi o Vadielu. Porque o Vadielu teve um período autoritário de 12 anos sem ganhar título e de tão autoritário fez um bem para o Corinthians indiretamente, que foi o nascimento da Gaviões da Fiel, que nasceu como uma postura de oposição a uma gestão autoritária do Vadielu. O que eu ia dizer que é curioso é que o Duílio Monteiro Alves não foi eleito pela chapa Renovação e Transparência. Ele foi eleito como a continuidade da Renovação e Transparência e com o apoio da Renovação e Transparência. Mas ele era da chapa 22, preto no branco. Então, é curioso como eles se abraçam, porque o André é o candidato da continuidade do Duílio e o André Luiz está defendendo ferrenhamente a gestão do Duílio, que não é da mesma chapa dele. Eles são... eles têm uma... São do mesmo grupo. Eles têm uma composição de chapas, então é uma coligação. Existe uma coligação. É como se fosse um PT-PCdoB, em que o PCdoB não tem obrigação de defender a gestão do PT, mas defende porque está no mesmo grupo. Isso é muito curioso, porque o André Luiz não precisaria defender tão ferrenhamente a gestão do Duílio. Ele poderia se desarticular da gestão do Duílio. Tipo, não tem nada a ver com isso. Tipo, o Júlio Casares fez isso com o Leco. O Júlio Casares era do Conselho de Administração do São Paulo, mas o Leco não tem nada a ver com isso. Né? Colava a imagem, né? São posturas diferentes dos dois candidatos na eleição do São Paulo e na eleição do Corinthians. Não está fácil escolher para o corintiano que vai votar amanhã, porque nenhum dos dois passa segurança na gestão que virá. O Samir, a Gaviões da Fiel se pronunciou declarando apoio, né, nessa eleição. Sim, apoio ao Augusto Melo, né, candidato da oposição, inclusive com protestos, né, que vão ocorrer durante as eleições nesse sábado, viu, Razan? Então, realmente, né, os Gaviões já tomaram a posição, estão apoiando Augusto Melo nessas eleições, ou como o PVC diz, né, contra a renovação e transparência. Enfim, é o que eles estão, né, pelo menos publicando e divulgando, inclusive convocação para protesto, né? Eles querem olhar na cara do sócio, né, que vai votar nesse sábado, enfim. Então, os Gaviões vão estar presentes, né, os torcedores uniformizados do Corinthians protestando no dia da eleição. E ainda sobre aquele tema dos áudios, teve críticas da diretora do futebol feminino, né, Samir, em relação a esse vazamento do teor dos áudios. A Cris Gambaré criticou o candidato Augusto Melo? Isso, e foi outra situação, né? O Augusto acabou vazando um áudio, né, do Augusto, né, falando algumas coisas bem ofensivas, né, em relação a Cíntia Montino, né, assessora da diretoria administrativa do Corinthians, tá? Sofreu algumas ofensas aí em relação ao Augusto Melo, né? E tem até a frase aí embaixo, viu, Razan? São frases fortes, né? O Augusto admitiu, né, que o áudio é dele, tá? Se colocar aí na sequência da matéria, a gente vai ver aí, ó, a Cíntia disse que ouviu pela primeira vez no último dia 15 as graves palavras, né? Enfim, do Augusto. E ele admitiu que o áudio é dele. Esse é outro áudio, tá? Não é aquele que você estava citando, não, em relação à cozinheira. Esse é outro áudio já envolvendo uma pessoa que trabalha no Corinthians. Ele admitiu, falou que estava muito nervoso, que até conhecia a pessoa, estava sofrendo alguns ataques e acabou falando o que falou aí nesse áudio e pediu desculpas. Reconheceu e pediu desculpas ao Augusto Melo em relação
essas fortes palavras aí que ele cita, que está aí na matéria, ô Razan. Você pode conferir com todos os detalhes também aqui no All Sport e o posicionamento também da Cris sobre essa questão. Futebol feminino, que é o mais vencedor projeto do país, é o do Corinthians e tem um peso enorme no clube como instituição e também entre a torcida. Ela, inclusive, a Cris cita a campanha, né, do Respeito às Minas, dizendo que não é só uma frase, mas uma meta para unir mulheres e homens no mesmo time. É que abaixo tá, Razan, a frase, você desceu um pouquinho, são frases, pode descer até um pouquinho mais, Razan, aí, ó, são frases bem fortes, né? Eu, por exemplo, eu não falo palavrão nem no meu dia a dia, não é questão de eu entrar no ar, eu não falo palavrão. Palavrão não faz parte da minha vida, é palavra torpe. E então fica ruim até de ler isso aí, porque realmente foram palavras fortes e por isso que houve a manifestação aí da Cris. São palavras, são frases e palavras muito pesadas, eu prefiro até nem reproduzir, inclusive, mas você pode ler na reportagem que está aqui do All Sport, com o posicionamento da Cris se mostrando contrária a isso e lembrando da campanha do Respeito às Minas, que é um slogan que o Corinthians já usa há algum tempo em relação às mulheres e à campanha pelos direitos das mulheres. Ainda sobre a situação que o Samir citou anteriormente, da bilheteria, que é algo que é importante, eu acho até que está passando meio batido, isso aqui é o Corinthians antes e depois para mim. Antes da quitação da Arena e depois da quitação da Arena. Isso pode transformar, na minha visão, o Samir pode falar com mais detalhes, ele traz a informação, transformar o Corinthians, porque ter a grana inteira no bolso, PVC, faz uma diferença brutal. Eu concordo inteiramente. É o que pode significar bater 1,5 bilhão de receita. O Corinthians foi o primeiro clube do Brasil a bater 300 milhões de reais de receita e depois estacionou nos 400. E voltar a rivalizar com o Flamengo e Palmeiras, na minha visão, em termos de receita. Agora, é importante deixar claro que a quitação da Arena é uma perspectiva. Ela não existe nesta sexta-feira, véspera da eleição. Então, eu lembro do governador Orestes Quercia, o governador Franco Montoro, antes da eleição do Orestes Quercia, inaugurando o trólebus em São Bernardo. Mas o trólebus só foi funcionar 1 ano e meio depois. Então, você não inaugura antes, você inaugura antes da eleição, mas você tem que usar no dia seguinte. A quitação é só uma perspectiva, por enquanto. Agora, sem dúvida. E essa é uma coisa que o André Luiz podia ter dito na pergunta do Musetti. Como é que vai ser a receita? Se a gente conseguir, de fato, quitar a Arena e ter 100% da bilheteria, nós vamos bater 1,5 bilhão da receita daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 ano. É a perspectiva de crescimento de receita. E essa é a principal notícia do Corinthians. Crescimento de receita significa uma relação melhor com a dívida. Eu não esqueço nunca que quando a renovação e transparência chegou no poder no Corinthians, o Raul Corrêa da Silva, que foi diretor financeiro, foi vice-presidente de finanças, e que era vice-presidente de finanças do Andrés, e que hoje apoia o Augusto Melo, o Raul dizia o seguinte: olha, o Corinthians arrecada 70 milhões de reais para 100 milhões de reais de dívida. Então, o Corinthians tinha 70 centavos arrecadados para cada real que devia. Nos últimos anos, isso foi mais ou menos assim, que o Corinthians bateu 1 bilhão de reais de dívida e tinha 400 milhões de reais de receita, era pior. Aí o Corinthians, no ano passado, bateu 700 milhões de reais de receita, o que significou que no ano passado o Corinthians voltou ao patamar de 2007, de arrecadar 70 centavos para cada real de dívida. Como agora o Corinthians vai bater 950 milhões de reais de receita e tem 900 milhões de reais de dívida aproximadamente, ele está começando a ficar 1 para 1. É bom ter 900 milhões de reais ou 1 bilhão de reais de dívida? Claro que não é bom. Mas se você tiver 1,5 bilhão de receita, você passa a arrecadar R$1,50 para cada real que você deve. A relação fica um pouco melhor. Melhor não ter essa dívida que vai te cobrar juros, que vai te onerar o tempo inteiro. Mas arrecadar 1,5 bi tem que ser uma perspectiva tanto para montar um time competitivo quanto para diminuir essa dívida e poder melhorar essa relação. Tentar equilibrar a situação é o principal desafio desse Corinthians no ponto de vista das Só que a quitação é uma perspectiva. Ela não é uma certeza. Não é um acordo assinado ainda. A proposta já foi aceita pela Caixa, né? A Caixa até
A Caixa soltou a nota oficial falando da proposta, não da proposta aceita. Já a proposta aceita é uma apuração nossa, né, que a proposta que a Caixa aceitou, mas, inclusive, também o presidente da Caixa esteve, né, visitando a Neoquímica Arena, né, depois disso, e para, né, realmente deixar de ser uma realidade, na verdade, ser uma realidade, deixar de ser uma perspectiva, como o PVC está dizendo, precisa passar pelos órgãos fiscalizadores, né, TCU, enfim, tudo que a gente já sabe que ocorre, né, em acordos de estatal. Se isso acontecer, aí sim a Arena, né, vai estar quitada, com o Corinthians, é claro, também devendo essa empresa, que ainda é misteriosa, que o Corinthians comprou a carteira de precatório, Razan. Falamos muito da eleição, claro, porque é o principal tema, mas hoje o Corinthians joga com o Bahia e é um jogo importante para os dois lados, principalmente para o Bahia, que está numa situação trágica ali na tabela do Campeonato Brasileiro. É o 17º com 38 pontos. Você tem a possível escalação do Corinthians naquele pique do rádio, Samir Carvalho? Tenho sim, o Razão. O Corinthians, na verdade, tem alguns desfalques, assim, desfalques, mas hoje o Mano vai com um time que a gente pode dizer que já é o time titular dele, né? O Cássio no gol, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. No meio-campo, Maicon e Moscardo, né, de volantes, Juliano aberto na direita, Renato Augusto centralizado, Romero lá na esquerda e Yuri Alberto na frente. Os desfalques, né, são o Bruno Mendes, que foi expulso naquele jogo polêmico lá contra o Grêmio, e também o Caetano e o Juan Oliveira, que não são titulares, que receberam o 3º cartão amarelo. Então não tem, acredito que hoje não tem dúvidas realmente em relação a esse time titular do Corinthians. O Rojas, por exemplo, não ameaça ninguém para ser titular, e esse vai ser o Corinthians que vai iniciar essa partida contra o Bahia hoje, às 21 horas, Razan, na Neoquímica Arena. Se o Corinthians vencer, PVC praticamente, aí sim, né, chega a 47 pontos e pode pensar em 24 definitivamente. 47 é o que a gente tem certeza que vai salvar, né? Mesmo que se o Bahia, até porque se o Corinthians ganhar, o Corinthians vai abrir 9 pontos de vantagem faltando 3 jogos. 9 pontos de vantagem faltando 3 jogos. E com quantas vitórias? O Corinthians chegaria a 11 vitórias. E o Bahia tem quantas? 10. 11 vitórias. Ele não salva matematicamente, mas ele se coloca numa posição de praticamente salvo, né? Porque são 9 pontos de vantagem. O Bahia só poderia vencer ganhando os 3 jogos, ou o Corinthians perdendo os 3 jogos, e aí o Bahia passaria no número de vitórias. Tá sendo encarado assim, né, Samir? O jogo para terminar a questão, né? Não, jogo totalmente decisivo, né, Razan, para definir a permanência do Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso o Corinthians só pensa na vitória. Existe aquela questão que a gente já discutiu dos 45 pontos. Em caso de empate, o Corinthians poderia se salvar com 45, mas já é um pouco arriscado. O Mano trabalha hoje já com 46, 47 seria o ideal, e aí para o Corinthians já começar a pensar na temporada 2024. Mas é um jogo extremamente decisivo, e o Corinthians, aliás, né, se o Corinthians não vence aquela partida contra o Grêmio, que foi uma vitória inesperada, né, vamos dizer assim, o Corinthians hoje já está numa situação bem complicada, né, Zé? Estaria com 41 pontos ali na porta, junto com Cruzeiro e Vasco, e aí ameaçado de perdendo para o Bahia até entrar na zona de abaixamento, dependendo da combinação de resultados dessa rodada. Samir, tenho certeza que segunda-feira você vai estar com a gente de novo, então já te aguardo. Não tem como, né, Razan? A gente vai falar bastante aí dessa eleição, né? Aí sim, o Corinthians com um novo presidente. Tomara que já esteja com um novo presidente, porque eu já tô ficando preocupado com tanta coisa. É tiro, é pichação, enfim, a gente não sabe se realmente essa eleição vai acontecer normalmente, né, o Razan? Esperamos que sim, e é aquela coisa que a gente fala de torcida única. Eu acho que se não tiver um policiamento reforçado amanhã lá, a gente está falido como segurança, como Estado, como tudo, porque isso aí é tragédia anunciada já, entendeu? Que vai ter problemas amanhã lá, é uma coisa que realmente já dá para se esperar, não dá, Razan? Então, esperamos que amanhã tenha realmente muita segurança, porque prometem essa eleição, e espero, na segunda-feira, estar aqui não falando de alguma tragédia, mas falando sim do novo presidente do Corinthians e do que podemos esperar de um novo triênio.
Só para não deixar o clima assim tão tenso no final, Samir. Você tem toda a razão. Ele usou o seu feitiço contra ti, tá vendo, Samir? Rapaz, mas o Razan tá há tanto tempo, só agora ele usou essa, velho. Ele guardou na gaveta para o momento certo, tá vendo? Mas usou bem. Usou bem. Mas foi maravilhoso, sabe? Porque eu também estava sentindo um clima muito pesado. Tá ruim. Tá ruim, velho. Tá ruim. Eu prefiro aquele clima leve, aquela coisa. Tava ruim. O PVC mandou bem demais, velho. Espero segunda-feira a gente tá bem mais leve para fazer esse noticiário do Corinthians. Muito bom, muito bom. Samir, obrigado, viu? Vou correr. Um abraço para você, Razan, e para PVC também. Para você. Aí. Tentei. Um abraço. Ele deu contra-ataque. Ele deu contra-ataque do trocadilho, nosso Samir, sempre na manga ali para soltar nessa reta decisiva aqui do de primeiro. Reta decisiva do Brasileirão, reta final do de primeiro.